Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem está vendo depois. Estamos começando aqui mais um programa Pandêmicos. Hoje a ideia é falar um pouco sobre um assunto que aconteceu aqui na nossa região da Serra do Paranapiacaba, bem lamentável, que foi o assassinato de uma onça macho, a Máscara, ou Máscara, aliás, né? E eu vou falar um pouquinho com a Bia, ela que é pesquisadora de felinos, já tem um trabalho há um longo período aqui na nossa região. E como a gente tem visto que esse assunto fica um pouco obscuro, a gente tem poucas informações e é um assunto extremamente pertinente para a gente entender até o contexto aqui da nossa região, achei que seria muito interessante se chamar a Bia. A Bia também faz parte, junto comigo, da Associação dos Amigos do Parque Estadual Intervales, que a gente já tem atuado aí há algum tempinho. E para mim é agradecer você, Bia, por se disponibilizar e a falar um pouco sobre essa questão. Para mim é uma honra poder falar com você sobre esse assunto. Eu sei que você é uma das pessoas que eu conheço que mais entende dessa questão e da nossa região, né? Então, Bia, ia pedir para você falar um pouquinho sobre os locais que você trabalha, sobre a região que você trabalha e como é que é esse trabalho que você desenvolve. Tá. Oi, todo mundo. Obrigada, Diego, pelo convite, pela oportunidade de esclarecer um pouco essas coisas que você fala que são obscuras. Eu desenvolvo esse trabalho chamado As Onças Pintadas do Contínuo de Paranapiacaba. Atualmente, a gente está com o subtítulo Identificação Individual, Estimativa Populacional e Apropriação pela Sociedade. Esse trabalho se destina a, como diz o título, né, fazer uma reestimativa agora, né, da população de onça pintada que tem aqui no Contínuo de Paranapiacaba. Por que fazer essa reestimativa? O Contínuo de Paranapiacaba é formado pelos parques estaduais Carlos Botelho, Nascentes do Paranapanema, Intervales e Petar, a Estação Ecológica de Chitoé e algumas grandes áreas particulares que são limítrofes a essas unidades de conservação, como a Fazenda Nova Trieste, Fazenda São Bartolomeu, algumas RPPMs, como o Parque do Zizo, e essa é uma das 3 áreas, é um imenso maciço florestal, e é uma das 3 áreas mais importantes de toda a Mata Atlântica para a conservação da onça pintada. A gente tem só 3 áreas em que as populações de onça pintada na Mata Atlântica têm alguma esperança de viabilidade a longo prazo. Uma dessas 3 áreas é o maciço que tem o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional Iguaçu, na Argentina, e o Corredor Verde, na Argentina. A outra é a que engloba o Parque Estadual do Morro do Diabo e alguns parques nacionais, estaduais, no Mato Grosso. Então, também é uma área de grande importância. E a terceira é o que se chama de Jaguar Conservation Unit, ou Unidade de Conservação do Jaguar, que é uma área, grande área que pega do sul do estado de São Paulo, ali quase da divisa com o Paraná, aliás, desculpa, pega do Paraná, do finzinho da Serra do Mar no Paraná, até a Estação Ecológica da Jureia, mais ou menos, o mosaico da Jureia, mais ou menos, que é chamado de Unidade de Conservação do Jaguar da Serra do Mar. E essa é a unidade onde se insere o Contínuo de Paranapiacaba. O Contínuo de Paranapiacaba até quando a gente fez uma estimativa geral para a Mata Atlântica, era o coração dessa área, para a conservação da onça pintada. Era o único lugar onde estimativas populacionais tinham conseguido algum resultado, que foram as que a gente fez entre 2009 e 2011. Porque em outros lugares, embora tivesse sido constatada a presença do bicho, por exemplo, por uma foto tirada por um fotógrafo, ou por algumas amostras fecais, não se conseguiram fotos em amostragens sistemáticas para a estimativa populacional, só aqui no Contínuo de Paranapiacaba. E a gente é uma dessas 3 populações que tem, aqui a gente não chega a ter 50 indivíduos, mas a gente considerou uma população
viável a longo prazo, porque a gente tem esse imenso bloco de floresta de extremamente boa qualidade ainda, extremamente, é um dos últimos restos de Mata Atlântica, onde a gente pode dizer que a floresta é quase como era antes da chegada dos colonizadores. Então, esse é o trabalho. Que legal, Bia. Então, na real, assim, a gente que mora aqui nas regiões, a gente tem pouca noção da importância mesmo do local onde a gente está, né? Então, para as onças pintadas, então aqui é um local extremamente importante. E aí eu ia perguntar para você, Bia, dentro desse trabalho que você vem realizando já há um tempo, qual é a população que você viu de início de onças e como é que está hoje em dia? Como é que está essa questão, se cresceu a população, se diminuiu? Então, Diego, o trabalho é exatamente essa reestimativa é exatamente para avaliar isso, né? Por quê? A gente fez a primeira estimativa entre 2009 e 2011, e a gente tinha uma média de 0,6 indivíduos por 100 quilômetros quadrados, porque a população de onça-pintada é tão baixa, como é um predador de topo, elas precisam de imensas áreas para sobreviver. Então, pensa um indivíduo por 100 quilômetros quadrados, né? Então, seriam... É muito espaço para um bicho poder sobreviver. E a nossa população, nesse período de 2009 e 2011, foi de 0,66 indivíduos por 100 quilômetros quadrados. Quer dizer, a gente não tinha nenhuma onça pintada para cada 100 quilômetros quadrados. Isso assim, a gente não tem uma área precisa na qual a gente aplique essa densidade, que a gente possa falar, olha, se a gente tem 0,66 para 100 quilômetros quadrados e a gente tem 3.000 quilômetros quadrados, a gente tem X bichos. Mas, por que não tem uma área precisa? Porque a gente não sabe exatamente, a gente tem um bom conhecimento sobre como as onças encaram a fragmentação das bordas da floresta, né? Porque aqui no contínuo elas usam tudo, mas a partir das bordas das unidades de conservação, a floresta vai ficando mais fragmentada, tem diferentes larguras e diferentes qualidades de ambiente que ligam os fragmentos uns aos outros, à medida que vai se direcionando para o interior do estado e para o litoral. E a gente não sabe como os bichos usam isso. Então, a gente não sabe exatamente, a gente sabe qual é a área olhada no ArcGIS, nos nossos sistemas de informação geográfica, mas a gente não sabe como é a área qual é a quantidade de área do ponto de vista das onças pintadas. Mas a gente usando os 3.000 quilômetros quadrados, que dá mais ou menos a área de todas as unidades de conservação, e mais a área desses grandes fragmentos adjacentes, a gente teria uma população de cerca de 20 onças nesse período entre 2009 e 2011, aqui no contínuo de Paranapiacaba. Agora, nesse período entre 2011 e agora, aconteceram várias coisas muito importantes para a população de onça pintada. Bia, está me ouvindo? Acho que travou aqui. Voltou agora, Bia. Pode continuar. Voltou. Onde que eu parei? Que você estava ali com uma cara e falei, puxa, eu estou falando nada, mas daí que eu descobri que a conexão estava perdendo. É que a conexão travou. Você estava falando sobre essa questão que a gente tem provavelmente cerca de 20 onças pintadas nesse contínuo. Isso. Entre 2011 e agora, aconteceram algumas coisas muito importantes para a população de onças pintadas, coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Os queixadas, que são uma das principais presas das onças pintadas em toda a distribuição delas, eram considerados ecologicamente extintos na nossa região. E eles voltaram, assim, uma população muito boa. De novo. Tá? Caiu de novo. Mas eu consegui ouvir aqui, Bia. Deu para então pegar. É que o meu computador fica falando, você perdeu a conexão dele.
Enfim, os caixadas voltaram com uma população muito boa. Aqui a gente tem uma população de presas muito boa, então isso é um bom fato para a população de onças pintadas. Poderia levar a um aumento da população. Por outro lado, a gente tem bichos conhecidos que foram assassinados nesse período. E a caça é um dos principais motivos para o risco de extinção das onças pintadas. Então, em 2014, foi assassinada a onça que estava com rádio colar, que era soneca, com rádio colar, não, desculpa, isso é coisa de velho falar, com colar de telemetria GPS, era soneca. Em 2017, no comecinho de 2017, um caso que causou um tremendo bafafá, que é para causar mesmo, que foi um animal que foi assassinado em Juquiá. Os caras postaram na rede com orgulho, e ficando tão... Agora eu acho que eu caí mesmo. Se você estiver me ouvindo, vai falando. Agora travou um pouquinho. Aí, agora voltou, Bia. Bom, como a conexão está um pouco ruim, a gente vai tentar voltar aí, pelo menos, com a voz, né, Bia? A gente tem que fazer um podcast mesmo, né? A gente faz um meio podcast. Mas tá, então, Bia, uma parte que deu uma cortada, acho que era bom você falar de novo, você estava falando sobre a soneca. E aí naquela parte deu uma cortadinha, se puder voltar a partir dessa parte. Tá, então eu estava falando que aconteceram coisas ruins para a população de onça pintada, que foi o assassinato de alguns bichos importantes para a população. A soneca, por exemplo, era um bicho, era uma fêmea, tinha cerca de 6, 7 anos, ou seja, estava num terço da vida dela, mais ou menos. Era uma fêmea perfeita, em condições de trazer muitos filhotes para o mosaico de Paranapiacaba. E ela foi assassinada em 2014. Em 2017, mais um bicho importante foi assassinado. Os caras que foi um caso que causou um tremendo bafafá, os caras botaram no YouTube, fazendo farofa, falando aqui o que nós resolvemos para vocês, para qualquer um que queira ver essa cena grotesca, tá no YouTube, um vídeo, caçadores matam onça, debocham do animal e causa revolta. É só, esse bicho, era um bicho, a gente não sabe o sexo, não sabe nada, mas a gente sabe que era um bicho adulto, em aparentes boas condições, ou seja, era um outro animal muito importante para a população. E depois, por volta de 2013, desculpa, não depois, antes, né, sabe de 2 bichos que foram assassinados por caçadores esportivos, entre todas as aspas do universo, porque caça não é esporte, em Eldorado. E esses bichos tão grandes que só se tirou a cabeça do mato. Era um grupo de caçadores esportivos que vai lá caçar anta. E uma parte desses caras foi preso, foi pego pela ambiental, não sei exatamente o que, mas assim, sei que teve gente que levou pena mesmo devido a esse crime. Então, a gente já tem aí 3 bichos muito importantes assassinados. Opa, 4. E agora o Máscara, né? Um 5º bicho, o Máscara tinha 8 a 10 anos, pela estimativa dos veterinários. Segundo o veterinário que fez a necrópsia, se não tivesse morto, se não tivesse levado tiros, seria o bicho de saúde feito. Agora, eu encontrei 6 bichos no mosaico de Paranapiacaba. Nesse primeiro bloco, né, eu estou fazendo a estimativa populacional em blocos, porque precisam ser muitos pares de armadilha fotográfica, que a gente chama cada par de armadilha fotográfica de uma espécie. As onças pintadas têm cada lado, elas têm, cada uma é única, o padrão de manchas dela, mas cada lado dela é diferente um do outro. Então, a gente bota uma armadilha fotográfica de cada lado do caminho da onça, a onça passa no meio do caminho, as armadilhas, e a gente tem uma onça completa, os 2 lados da onça. E como a gente precisa de Pode ir falando, Bia, eu estou ouvindo aqui. Tá. Como a gente precisa de muitos desses pares para conseguir uma estimativa robusta, que a gente possa
publicar dizendo exatamente essa população de onças, a gente está fazendo isso em blocos. Eu fiz só o primeiro bloco, a Covid também deu uma ajudada a colocar todas as armadilhas no mato e depois não poder mais entrar. Então, eu fiz o primeiro bloco, e nesse primeiro bloco a gente só Bia, deu uma travadinha de novo. Mas a gente aguarda aqui mais um pouquinho, ver se vai conseguir voltar. Enquanto a Bia não volta, eu vou falar um pouquinho, que dá pra gente ter uma noção, que pelo que ela falou até agora, a gente perdeu 5 onças pintadas, das 20 que a gente tem em todo esse contínuo de 3.000 km², e uma das áreas mais importantes para a preservação da onça pintada, e as 5 foram por caça. Isso é um dado lastimável que a gente percebe que há, e você viu que os últimos 2 bichos eles eram tão grandes, as onças, que só tiraram a cabeça. Então dá pra gente perceber que eram bichos extremamente saudáveis e extremamente importantes para manter essa população. Vou aguardar agora a Bia voltar para ela finalizar essa parte dessa fala e a gente falar um pouco sobre a importância da onça pintada no ecossistema, né? A perca dessa onça pintada, e a gente entender também essa questão que ela coloca, de que há caçadores ditos esportivos, como ela disse, a caça não é um esporte, mas que acontece aqui na nossa região, né? É uma coisa que a gente imaginava que não, mas acontece. Isso é um fato. Então eu vou aguardar ela voltar, enquanto isso eu vou pausar aqui. Acho que ela vai conseguir voltar, vamos ver. Eu estava falando no final sobre esse contexto que você deu, da quantidade de onças assassinadas e assim, assassinadas mesmo, né, por caçadores, inclusive caçador esportivo. É extremamente grave, né, porque isso aconteceu nos últimos 10 anos, né, praticamente. Isso aconteceu nos últimos 10 anos. Então, a gente tem uma modelagem feita por especialistas, modelagem de probabilidade de extinção, que modela o seguinte cenário: se 10% das nossas fêmeas são mortas, numa população pequena como a nossa, a gente tem 100% de probabilidade de extinção dessa população em 100 anos. Então, se a gente continua não conseguindo segurar o assassinato das onças pintadas, a gente tem 100% de chance de perder essa população nos próximos 100 anos. A gente espera não chegar lá, né? Mas o que acontece? A gente tem esses 5, a gente tinha 20, a gente sabe de 5 que foram assassinados. E caça, como é uma atividade ilegal, sempre o que a gente sabe é muito, muito menos do que o que realmente aconteceu. Então, a gente pode ter, então faz sentido que as minhas estimativas, ainda são estimativas bem parciais, ainda são estimativas com 1/3 das armadilhas fotográficas que eu vou ter que usar para fazer uma estimativa robusta, mas até agora essas estimativas dizem que a gente está com a população em 1/3 da população que tinha em 2009, 2010, 2011. Então, é muito grave, né? Então, é isso. Existe, né, num conceito popular, assim, o senso comum da pessoa que está aí nas bordas do mosaico, etc., e que às vezes a onça mata o porco dele, ele vai lá e mata uma onça em represália, existe um senso comum que diz, ainda tem muita onça aí nesse sertão. Não, não tem muita onça nesse sertão. Não tem muito pouca onça nesse sertão. E, assim,
cada onça morta eleva absurdamente a nossa probabilidade de extinção dessa população, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com essas pessoas que estão no sertão matando onças, né? A gente tem que fazer com que, assim, uma das primeiras coisas, assim, é o que você falou, a gente está aqui em Capão Bonito, a gente não sabe que a gente está do lado de um dos lugares mais importantes para a conservação dessa espécie, que é emblemática da nossa fauna inteira, né? As pessoas precisam conhecer isso. Se quem está do lado de Carlos Botelho, Intervales, PENAP, Chituelas, são pessoas que precisam conhecer essas unidades de conservação. Muitas vezes as pessoas se voltam para o lado da metrópole, né? Querem ser parecidas com Sorocaba, com Itapetininga, com as cidades maiores que estão por perto. Mas vamos olhar também para as nossas florestas, tem que ser olhadas, porque é isso que essa região tem de mais peculiar, mais importante, mais bonito. Inclusive as pessoas que cercam essas florestas. Isso é uma coisa. Então, as pessoas precisam conhecer o que está aí do lado. E segundo, e esse é um dos objetivos desse projeto, as pessoas precisam se apaixonar pelas onças pintadas que tem aí do lado, de uma forma que, assim, não haja a probabilidade de acontecerem novos assassinatos. Então, a gente está tendo agora uma resposta de indignação geral frente a esse fato, e a indignação é muito boa, porque, por exemplo, a gente tem gente se ajudando, gente se oferecendo para ajudar a descobrir quem foi. Olha que coisa boa. Realmente. Mas a gente precisa transformar essa indignação em prevenção, né? Então, o que eu posso fazer, o que cada um de nós pode fazer para que não ocorram novos assassinatos de onça-pintada no mosaico de Paranapiacaba, no contínuo de Paranapiacaba, né? Então, uma primeira coisa é caça. Caça não é legal. Então, denunciar a caça. Aí a gente tem essa questão do javali que invade uma certa parte ao norte, muito ao norte do contínuo de Paranapiacaba. Então, tem muita gente que entra nessa tradição de caça devido ao javali. Mas, assim, vamos examinar muito bem isso. Caça de animais silvestres é crime, tem que ser denunciada. A arma assim, o armamento está ficando mais fácil de conseguir, aumentou o número de homicídios em seres humanos, por que não vai aumentar o número de mortes de animais silvestres, né? Exatamente. E assim, uma vez que você entra para caçar animais silvestres no mato, mesmo que não seja uma onça, você está caçando as presas desse animal, esse animal vai tentar se alimentar do lado da sua casa. E isso vai terminar na tragédia que foi a morte do Máscara, por exemplo. Ele começou a predar animais domésticos porque ele já tinha levado um tiro no pé. Então, provavelmente, né, a gente ainda está esperando o resultado de um raio-x mais profundo que possa dizer, porque o que a gente tem no raio-x? Chumbo e o pé quebrado. Mas a gente não tem o resultado ainda, se foi o chumbo que quebrou o pé, embora isso seja muito, muito, muito provável. E aí, uma vez que o animal levou um tiro porque passou a se alimentar de animais domésticos, ou levou um tiro por medo, levou um tiro por esporte, aí ele realmente não consegue mais andar, aí ele realmente precisa passar a se alimentar de animais domésticos. E aí, com isso, ele foi assassinado. Então, essa é uma das coisas, né? Rejeitar a caça. E a segunda coisa é aquilo que eu já falei, é se apaixonar pelas unidades de conservação, proteger e defender as unidades de conservação. A gente está num período negro para as unidades de conservação. A gente está num período em que o contínuo de Paranapiacaba corre corre vários riscos terríveis. A gente tem garimpo assassinando gente dentro do contínuo de Paranapiacaba. A gente tem várias outras ameaças. A gente tem um governo federal, francamente, atacando o meio ambiente de todas as formas que ele pode.
Então, as pessoas têm que se preocupar com as unidades de conservação. Cada um tem que adotar a ideia de que unidade de conservação é uma coisa para sempre, é uma coisa protegida, não é desperdício de dinheiro, é o maior patrimônio que a gente tem. Exatamente. Eu já não Bia, sou muito boa de puxando... falar na telinha, Diego, eu não estou te Não, mas escutando e eu começo a falar tá assim conseguindo me ouvir infinitamente, agora? me desculpa. Tá conseguindo me ouvir melhor Muito agora, mal, Bia? mas pode falar. Tá. Disso tudo que você falou, eu vou puxar outras duas perguntas, mas eu vou aproveitar essa linha do que você falou. A gente está na região em que o próprio presidente, que é um dos que mais tem atacado todas as questões, todas as políticas ambientais, de fiscalização, de todas as formas, ele viveu durante muito tempo dentro desse espaço, né? Ele viveu muito tempo em Eldorado. E a gente teve há pouco tempo a morte de um guarda florestal, que inclusive a gente homenageou ele com a sua própria associação, que é o Damião. E foi por questão de um garimpo ilegal. E a gente teve mais essa morte também. Você percebe que dentro desse espaço que a gente está convivendo, do contínuo de em Paranapiacaba, essa questão da nossa atual gestão, ou a ingestão do governo federal, isso pode ter influenciado também no aumento, tanto do desmatamento, quanto do garimpo, quanto da própria caça? Eu acho que sim, né? Ele está, assim, nosso presidente está abertamente estimulando a caça, abertamente estimulando o garimpo, abertamente estimulando a invasão das unidades de conservação. A gente tem agora canais de YouTube ensinando como fazer grilagem, canais de YouTube propagandeando o garimpo. A gente tem, assim, uma massa de informações falando invada, casse, faça grilagem, destrua. Então, isso claramente está acontecendo. Realmente. E aí outra questão, Bia, a questão da caça na nossa região. A gente tem a impressão que isso era algo passado, de que acontecia entre o pessoal que morava mais no sertão, essa coisa toda, né? Mas pelo que se percebe, a caça ela é constante aqui na nossa região. E como é que é essa questão? Porque eu até vi um relato do Maurício Marinho, que foi também gestor já do Parque Estadual Intervales, ele falando que há caçadores profissionais na região, pessoas com bastante dinheiro, e que inclusive costumam aliciar caçadores locais. Queria que você falasse um pouco desse assunto, como é que você enxerga isso, o que você sabe sobre essa questão aqui da região. Então, eu não sei muito, Diego. Como eu falo, a caça é uma atividade legal, então a gente sempre sabe muito menos do que o que acontece. Assim, existem várias. Uma coisa, em 1967, a caça passou a ser uma atividade ilegal, né? E tem muita gente, tem uma imensa corrente de gente que diz a lei da fauna proibiu a caça e não adiantou. Proibir a caça não adiantou, então vamos liberar a caça controlada, né? Isso é uma opinião. Isso, assim, pelo meu ponto de vista, é uma coisa absolutamente absurda. Por quê? Quando foi publicada a lei da fauna, quando passou a ser ilegal a caça, até então, por exemplo, eram exportadas 10 mil peles de onça pintada por ano. Então, imagina 10 mil onças pintadas sendo mortas por ano para utilizar a pele. Ariranhas, que são, não sei se você sabe o que são ariranhas, são aquelas lontras maiores que são muito sociais, têm uma pele muito bonita e vivem mais em águas grandes e turvas. Então, não é. No estado de São Paulo, ela ou está criticamente em perigo de extinção ou está extinta mesmo. Mas na Amazônia e no Pantanal ainda tem muita ariranha. Tem muita ariranha agora por causa da lei da fauna, porque antes elas estavam
com as populações absolutamente deprimidas devido à caça pelas peles. Então, essa ideia de que a lei da fauna não resolveu, então vamos liberar a caça controlada, é absurda. A lei da fauna Exatamente. resolveu sim. Muita gente que caçava parou de caçar. A caça diminuiu absurdamente. Não resolveu? Não, não resolveu. Nada resolve com o ser humano, mas diminuiu muito. Então a caça tem que continuar proibida. E assim, é isso que eu sei. Muita gente caçava. Segundo a própria Polícia Ambiental, eles falam assim, não, caça é uma coisa dos antigos. Os jovens já não caçam mais. Mas essa é uma... Eu não estou vendo essa realidade aqui na região. Eu estou vendo os jovens irem caçar. Quando a gente encontra caçador lá na Flona, é sempre gente jovem. Acho que gente, às vezes, com recursos, sim. Às vezes a gente encontra de tudo, na verdade. Gente com muito recurso, gente de pouco recurso, mas a gente encontra a caça ainda muito disseminada, e eu acho que agora, talvez, né, exista, como toda atividade legal, existem opiniões sim e não, mas, por exemplo, essa coisa de ter o YouTube para mostrar que eu cacei uma onça, olha como eu sou um boçal, olha como eu sou legal ser esse boçal, é uma coisa que a gente não sabe se antes as pessoas iam contar para toda a família que elas são um boçal, olha que legal. E agora elas têm esse público mais amplo, né? Então a gente não sabe se aumentou a caça ou se simplesmente aumentou a facilidade para a gente ficar sabendo da caça e para as pessoas usarem isso como uma forma de ter uma identidade positiva, por incrível que pareça, né? Então, assim, o que acontece? Aumentou a fragilidade dos órgãos ambientais, né? A gente tem atualmente os órgãos ambientais sob um ataque terrível, aumentou a aprovação da sociedade para com essas atividades que antes mereciam a desaprovação da sociedade, por exemplo, a caça. E é isso que a gente está sabendo, e a gente sabe que os bichos estão sendo mortos. Mas não tem como dizer, não tem como dizer que a atividade não está eliminada. Ela continua e continua forte e Firme e preocupante. forte, né? Exatamente. Eu até fazer um comentário sobre isso que você falou. Eu vi numa postagem do Facebook falando sobre essa questão do Máscara que foi assassinado. Alguns jovens, eram jovens mesmo assim, eram três, se eu não me engano, que tinham comentários assim falando que se a onça tava atacando, tinha que matar mesmo. Então não eram pessoas mais velhas, não, que estavam falando sobre isso. Diego, Inclusive, pode falar de novo, desculpa. Exatamente a, nessa hora em que eu queria ouvir o que as pessoas falaram, eu não ouvi nada. Eu estou tá, tentando descobrir por que eu não estou escutando aqui no celular tá mais mesmo. baixo, né? É, É, mas, eu mas vou por falar aqui, ver favor, se então, vou tentar conta de falar novo o mais que alto. você... Eu vi que os jovens, eram três jovens que tinham três comentários em que eles falavam que essa onça foi morta, provavelmente porque estava ameaçando os animais domésticos das pessoas ali, as criações. E até tinha um comentário falando que elas podiam estar ameaçando as crianças que podiam estar brincando ali na região. E o interessante era que as pessoas mais velhas, alguns mais velhos, fizeram outros comentários ali defendendo de que não era assim, né? E de que inclusive eles percebiam que havia muito menos onça na região. Então a gente percebe que ainda tem uma visão por parte até dos jovens desse mito. Primeiro eu queria que você falasse um pouco, Bia, sobre essa questão. Por que que a onça ela chega a caçar um animal doméstico e se a gente, o ser humano, ele é um das presas da onça. Tá, me avisa se picar demais, porque o que eu ouvi de você falando está picando muito. Por que que uma onça caça um animal doméstico? Em primeiro lugar, porque estão caçando as presas da onça na floresta. Então, esse seria um motivo. Então,
quando não tem comida dentro da floresta, esse lugar em particular, a gente, onde o Máscara morreu, a gente sabe que tem muita caça. A gente filma nas armadilhas fotográficas os cães de caça perseguindo as antas, por exemplo. Anta é uma presa importante da onça. Então, se você tira o alimento do bicho, o bicho vai buscar o alimento onde ele encontrar. Outra coisa, esse é um dos motivos. Outra coisa, atualmente já está bem consolidado o conceito de posse responsável de animais domésticos. Posse responsável significa eu posso ter o meu bicho, eu quero ter o meu bicho e eu devo ter o meu bicho, mas o meu bicho tem que estar em equilíbrio com o ambiente. Então, essas pessoas que estão reclamando que as onças estão matando os animais domésticos, assim, o bicho está tendo uma facilidade para caçar. Esses lugares que a gente visitou, por exemplo, e que pediram ajuda, e que aceitaram ajuda, aceitaram luzes para repelir onça, aceitaram aparelhos sonoros para repelir onça, aceitaram cerca elétrica para repelir onça. A gente, em conjunto com a equipe do PETAR, em conjunto com outros pesquisadores, como a pesquisadora da Unicamp, a gente estava ajudando essas pessoas a conseguirem ter os seus animais domésticos, conviver com as onças que sempre estiveram lá, e sem que houvesse um conflito. Mas por que essas pessoas estão lá no lugar onde tem uma onça que pode causar um conflito? Porque elas não estão vivendo lá no mesma qualidade de vida, no mesmo padrão de vida que elas teriam, por exemplo, se elas morassem na periferia de Sorocaba. Elas têm uma série de serviços ambientais que é só lá que elas vão encontrar. Elas têm uma liberdade absurda de ir e vir, que é uma coisa que muita gente do entorno do mato cita como um dos motivos principais para estar ali no mato, para estar ali na floresta. Uma liberdade absurda de colher plantar o seu próprio alimento, colher o seu próprio alimento, não depender do alimento envenenado que a gente está comendo, do plástico que vem com o alimento envenenado que a gente está comendo. E o orgulho de não ter que pedir o salário, não ter que depender de ninguém. Essas pessoas têm isso. Elas têm a autonomia que poucos lugares do mundo ainda fornecem. E um desses lugares é o entorno das unidades de conservação. Por quê? Porque ali ainda tem um tempo que não é esturricante, porque a serra e a floresta seguram a água, então chove na plantação delas. Água pura que não tem mais em lugar nenhum do mundo, está tudo secando, e essas pessoas têm essa água abundante, pura, elas têm clima, elas têm ar, elas têm uma série de coisas que é dada para elas pela floresta. E a floresta depende, não hoje, porque a gente só enxerga o nosso narizinho até o próximo dia, mas não hoje. Mas a permanência da floresta depende da permanência da onça pintada na floresta. Porque a onça pintada controla os bichos de grande porte, as populações dos bichos de grande porte, e as populações dos bichos de grande porte são os jardineiros e os engenheiros da floresta. Então, sem anta, sem queixada, sem veado, sem cateto, em populações saudáveis, equilibradas, não tem a floresta que a gente conhece, a floresta que fornece para essas pessoas as condições para elas viverem como elas gostam de viver. E é por isso que elas estão lá. Porque elas se privam de uma série de outras coisas. Elas se privam da facilidade de acesso a bens de consumo, elas se privam de ter um contato maior com parentes, elas se privam de uma série de coisas e optam por umas outras. Mas então optam pelo bem e pelo mal dessas outras. E o mal é ter que guardar seus animais domésticos de uma forma que não serve os animais selvagens, né? E só que assim, isso eu estou falando com você e quando a gente vai conversar com as pessoas no mato, não dá para falar desse jeito, né? Tem que falar de um jeito que seja mais inteligível, porque essa coisa da liberdade, da água, do clima, de tudo, eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando de coisas que eu ouvi
das pessoas que moram nos entornos das unidades de conservação. Então, tudo isso são benefícios que eles veem. Então, todo benefício tem que ter um custo, e o custo é que a pessoa proteja seus animais domésticos, exerça a posse responsável dos animais domésticos, para que não haja esse risco de aproximação de carnívoros. Porque não é onça, é jaguatirica, cachorro do mato, gato do mato, gambá, gavião, todo mundo vai querer tão do comer a lado da galinha que está floresta, fácil né? ali. Não é Se eu uma onça morasse, pintada. é porque se eu fosse um E animal aí, respondendo de uma sobre se a floresta, onça seria a mesma pintada coisa. apresenta risco de comer seres humanos. De todos os grandes felinos, existem apenas poucas espécies de grandes felinos do gênero da onça, que é a onça pintada, leão, tigre, leopardo. Esses animais, todos, com exceção de onças pintadas, podem passar em algumas situações, se alimentar de seres humanos. A onça pintada é o único grande felino que não se acostuma a ter a gente como base da dieta, como parte da dieta dela. E não são todos assim. Todos os leões passam a comer gente. Não, alguns indivíduos se acostumam a se alimentar de pessoas. Todos os tigres, não. Alguns indivíduos, em algumas situações muito especiais, passam a se acostumar a se alimentar de pessoas. Mas situações muito especiais mesmo. Onças pintadas não passam a se alimentar de pessoas. Não existem casos confirmados de onças pintadas que passaram rotineiramente a se alimentar de pessoas. Então, porque são animais que não querem ver as pessoas. Elas só se aproximam em casos em que elas precisam se alimentar. Então, assim, se existem casos de conflito, existem casos de ataque, pontuais, devido às circunstâncias em que o bicho, alguém se aproximou do bicho que ele estava comendo, um bicho ferido, um bicho sendo caçado, em situação de caça é sempre muito possível que isso aconteça, mas são casos raros e pontuais. Em geral, você não precisa ter medo de uma onça pintada. A onça tem medo da gente. Agora, em casos como, por exemplo, talvez se as pessoas estivessem falando, crianças estão correndo risco. O Contínuo de Paranapiacaba tem 3.000 quilômetros quadrados. E você vai largar o seu filho de 3 anos para perambular pelos 3.000 quilômetros quadrados, ele não está correndo risco pela onça. Ele está primeiro correndo risco pelas vespas, segundo correndo risco pelas jararacas, terceiro correndo risco pelas grotas, quarto correndo risco pelas pirambeiras, quinto correndo risco pela pneumonia e por quebrar o pé. E ali pelo 17º lugar está o risco dele ser comido por uma onça pintada. Então, ou ser atacado por uma onça pintada. Então, você vai deixar o seu filho sujeito a todos esses riscos, e aí você vai matar uma onça porque ela ameaça a sobrevivência do seu filho? Não. Não é aceitável como desculpa. Isso, assim, a gente tem muito medo desse bicho, mas é um medo injustificado. A gente é um predador de topo e a gente compete com outro predador de topo. Então, é um medo... É uma mistura de fascinação e medo, mas o medo é injustificado. A gente não... Dado que o bicho não esteja em risco, o bicho não representa risco. Sim, realmente é importante isso que você falou, Bia, porque é bem perceptível que não há assim, relatos, e no caso assim, de uma criança que possa correr esse risco, é uma justificativa não tem nenhuma relevância mesmo, por toda essa questão que você falou. Totalmente. Um comentário, essa questão que você falou também dos animais domésticos, realmente, a pessoa que mora do lado de uma floresta, onde tem muitos predadores, que você largar seu animal também é responsabilidade do dono mesmo. Você tem toda a razão. Uhum. Até porque para o animal ele só vai, realmente, né, ele só vai querer caçar ali se ele estiver numa situação de mais velho, doente, alguma vulnerabilidade, né, que leve ele a querer procurar um animal nesse sentido. Bia, mais duas últimas perguntas para você. Primeiro, eu queria saber se você
por todo esse trabalho que você faz, se você já sofreu alguma ameaça por parte de tanto de caçadores quanto de algum garimpeiro, alguma questão assim, em todos esses anos seu de trabalho aqui na região. Não, nunca sofri nenhuma ameaça. Sempre, poucas vezes encontrei gente. Poucas vezes? É, poucas vezes. Eu estou tentando ver se poucas vezes foram uma vez que eu encontrei gente que não deveria estar no mato e. Não, nunca sofri ameaça, Diego. Tô entre os agentes ambientais, eu tô entre as privilegiadas, porque meus amigos estão todos em risco. Exatamente, porque o Brasil é o país que tem mais mortes ambientalistas e o maior número de ameaças, né? A gente tá pra gente que está nessa área, é um lugar extremamente perigoso mesmo. E uma última pergunta, Bia, queria saber de você, qual seria o efeito da extinção das onças pintadas aqui na floresta na nossa floresta, na nossa região? Tá, vamos falar de efeitos a médio prazo e a longo prazo. E é imediato, né? O efeito imediato na floresta é que não vai mais ter onça pintada. Então, por exemplo, no turismo, você não pode mais chamar um turista para olhar uma pegada de onça pintada. Você perde o bicho que está estruturando todo o ecossistema. Você perde o bicho mais fascinante de toda a floresta. Todo mundo fala, é rainha da floresta, e eu detesto essa palavra rainha. Então, para mim, é só o bicho mais importante, é a alma da floresta. Então, você perde isso. Eu não sei quanto que nas suas andadas por intervalo você já cruzou uma pegada de onça pintada para saber o que é isso. Às vezes, assim, pouquíssimas vezes tem ainda o privilégio insuperável de você passar numa noite e você chegar no dia seguinte e ter uma pegada de onça pintada em cima da sua. É uma coisa absolutamente indescritível. Pegar uma armadilha fotográfica e descobrir que o imbecil do bicho passou uma hora depois que você passou e depois você voltou e pegou aquela armadilha fotográfica e o bicho, puxa vida, por que eu não vi esse bicho? Então, assim, perde uma das coisas mais míticas, mais fascinantes, mais importantes de toda a floresta em todos os tempos, né? Porque, assim, ao longo da história desse continente, todos os povos do continente, porque o bicho ocorria do sul da América do Norte até o sul da América do Sul, todos os povos desse continente consideravam a onça pintada um símbolo de coragem, de força, de beleza, de divindade, de qualidades a serem alcançadas. A gente não, a gente considera a onça pintada um negócio, sai daí, um símbolo de medo, um símbolo de um bicho que eu quero mostrar o meu poder sobre o bicho, um símbolo de sabe, já ouvi falar palavras, aquela onça é muito lazarenta, não é lazarenta. Enfim, a gente acou o bicho, extermina o bicho, então essa é a principal, esse é um efeito imediato. A floresta perde o seu maior encanto. Isso a gente está vivendo com outras espécies, eu trabalhava com coati, os coatis sumiram, para mim uma floresta sem coati é uma floresta vazia. Então, não é uma coisa, não é uma fantasia alucinada, está acontecendo com outras espécies. Então, imediato, a floresta perde o encanto. A médio prazo, esse controle que a onça exerce sobre as populações dos animais de grande porte para de existir. Sem predador, uma população de queixadas aumentada é muito mais prejudicial para um agricultor do que uma população de onças aumentada, uma população de onças diminuída que a gente já tem, desculpa. Então, sem predador, as presas vão se alimentar no quintal do vizinho, porque elas estão com uma população super abundante. Isso por culpa dos caçadores que caçaram a onça pintada. Então, esse é um efeito a médio prazo. E a longo prazo, os efeitos são indescritíveis, Diego, porque tem artigos que examinaram essa questão mais a fundo nos Estados Unidos. Então, assim, os lobos foram exterminados de um certo local, acho que era Yellowstone,
Aí existe até um filminho muito bacana, muito, muito ilustrativo, muito bonitinho em desenho animado, que conta toda essa cascata trófica que se chama. Então, você elimina o predador de topo, as presas ficam superabundantes, aquele pastejo que elas exercem sobre plântulas, lá nos Estados Unidos era um ambiente mais de estepe, então era mais sobre gramíneas e tal, fica exagerado. Então, primeiro, o subbosque da floresta vai sofrer muito. O que é o subbosque da floresta? É como a nossa maternidade, como a nossa escola, como o nosso pré-primário. Se eliminar um subbosque de uma floresta por sobrepastejo, porque tem muito animal de grande porte, é como você eliminar todas as crianças de uma população. E aí, quando essa floresta ficar velha, as árvores vivem centenas de anos, algumas, elas vão morrer e não tem crianças nessa população. Então, a curto prazo você elimina a beleza e encanto da floresta, a médio prazo você planta problemas para você mesmo, por causa dos grandes herbívoros, e a longo prazo você elimina a floresta inteira. Isso a gente tem perdido, a perca de biodiversidade no planeta tem sido a estimativa é de 1.000 a 10.000 por ano, né? De animais que são extintos. É muito grande. E se você olha, como você disse, você eliminar um animal do topo, isso gera um desequilíbrio realmente enorme. Então, preservar as onças é preservar o nosso futuro, né? Exatamente. Não, realmente, isso é muito, muito importante mesmo, Bia. Eu acho que a gente precisa, a partir disso, desse fato, a gente precisa criar campanhas, a gente precisa debater sobre Parei essa de te questão ouvir na nossa total, região. Diego. Tá Ai, totalmente picado. tá me ouvindo agora, Bia? Agora Deixa eu eu ver ouvi se... bem, agora eu ouvi bem. Ah, tá. Eu disse, Bia, que a gente precisa promover alguma campanha, alguma situação nesse sentido aí e trazer esse debate à tona sobre a importância de manter as onças pintadas. Sim, Realmente, quando você sim. fala que a perca das onças ela vai fazer com que, por exemplo, os queixadas eles possam invadir ainda mais as propriedades, isso já desmonta qualquer narrativa de que é preciso retirar as onças dos lugares, né? Bia, conseguiu me ouvir? Não, tá muito ruim, tá muito picadinho. Acho que não. Bom, Bia, eu vou tentar falar aqui um pouquinho mais alto para ver se você consegue me ouvir. Tá. Queria finalizar, né, aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu acho que ele foi muito importante, apesar desses problemas tecnológicos que a gente teve. Eu acho que muitas questões foram trazidas à tona aí, que é importante para a gente entender esse contexto do que significa o assassinato de uma onça na nossa região. É uma perca ambiental de reações aí futuras que a gente não pode nem imaginar ainda. Mas, Bia, gostaria de agradecer o trabalho que você faz aqui na nossa região. Eu acho que é algo de extrema importância para que a gente mantenha o futuro do nosso lugar e agradecer aí o tempo que você disponibilizou para a gente fazer esse bate-papo e trazer à luz das conversas essa questão. Eu que agradeço. Um abraço, Bia. Até a próxima. Eu vou interromper aqui a gravação e daí não sai aí ainda para a gente finalizar. Tá bom.